meu pai morreu por suicídio e portanto, tudo o que aconteceu e a forma dramática como aconteceu, em que ele se meteu num carro, morreu na bagageira de um carro em coma, lidar com esse processo de ter pegar no carro dele, lavar o carro e fazer isso tudo, eu não conseguiria fazer se sentisse. E hoje é importante para ti teres feito isso, teres sido tu a ter esse movimento de pegar no carro, limpar o carro. Sim, foi dos momentos mais dolorosos da minha vida, mas foi uma honra no sentido em que eu queria ser eu a fazê-lo. Porque é uma forma de continuidade de cuidar. Exato, parece que eu estava a cuidar dele, sim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Rita Ferreira da Silva. Ela é terapeuta especializada em luto há mais de 20 anos e o trabalho dela passa muito por acompanhar pessoas e transformar dor em presença e criar espaço para que o sofrimento seja mais leve e se torne um caminho de reconstrução e, enfim, e são momentos muito delicados, certamente. A Rita tem muita sabedoria e muito conhecimento para nos trazer aqui sobre o tema hoje. É um tema que a mim me diz muito, a mim e a muitos de vós, certamente. É um prazer estar aqui contigo, Rita. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada, Nur. É um prazer enorme estar aqui, especialmente contigo, e poder ter esta conversa para tantas pessoas ouvirem, que eu acho que é tão importante falarmos sobre este tema do luto, da morte, sim, porque está ligado à vida. Então, sim, obrigada. Nada, sabes, acho que há poucas pessoas a falarem sobre isto em Portugal e eu acho muito importante porque na minha experiência pessoal e nas pessoas que estão à minha volta e as pessoas que eu amo e que passam também por processos de luto, o que eu senti na minha experiência foi, e quando eu vejo amigos ou família, é que sempre me senti um bocadinho perdida ou um bocado sozinha relativamente ao tema. E haver alguém que acompanhe este processo, eu acho que é muito importante. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Olha, obrigada. Rita, antes de começarmos mesmo a mergulhar no tema, porque eu acho que é assim há um mundo de perguntas que eu te quero fazer, eu queria te perguntar como é que tu vieste parar aqui, porque, não é? É interessante saber isso. Só essa pergunta dava para um podcast inteiro, mas eu vou tentar ser assim o mais clara e breve possível. Então, eu sinto muito que este trabalho não fui eu que o escolhi, foi ele que me escolheu, e começou obviamente por uma vivência pessoal muito traumática, que foi o diagnóstico de uma situação oncológica da minha mãe, e depois 2 anos e meio de lidar e de... Sabes, o que eu sinto é que o cancro entrou na nossa vida sem pedir licença, e portanto durante sim, 2 anos e meio só existia a doença da minha mãe. E, era cancro de quê? Do estômago. Do estômago, ok. Do estômago, uau, sim. E tanto que isso também haveria por dizer, não é? O sim, estômago, as emoções, do que não digeriu, então tanta coisa que também que há depois a fazer nesse trabalho de olharmos para o nosso corpo e sim, a mensagem que ele tem sem palavras, não é? Sim. E o trabalho importante e tão sagrado que há a fazer também nessa área. Nessa área, é verdade. Mas então foi um momento da minha vida que obviamente marca um antes e depois, a doença da minha mãe, porque eu parei tudo o que estava a fazer e fui viver novamente com a minha mãe, e foram momentos muito bonitos, mas também muito traumáticos, muito dolorosos e de muito sofrimento. Foi um processo rápido? Aconteceu tudo muito Foi depressa? 2 anos e meio. Eu hoje em dia olho para trás e sinto que foi muito rápido, mas de facto quando estava lá foi um processo lento e muito doloroso, de uma dissociação muito grande, de um lugar de sobrevivência muito grande, de uma solidão muito grande e de uma negação também, sim, do que estava a acontecer. Eu sei que tu tinhas 27 anos quando isso aconteceu. Quando a minha mãe faleceu. Portanto eu tinha 24 anos, mais ou menos, quando... Sim. Sim. E hoje olho para trás, sabes, Nur, é tão interessante, de facto, quando há o distanciamento e nós podemos olhar para trás e ter aqui algum colo para quem nós éramos na altura. Sim. 24 anos, e agora tu disseste uma coisa muito... Foi esta a primeira pessoa que disseste isto, e eu sinto isso há tanto tempo, que era tão nova, porque as pessoas pensam, nova são 10 anos, 3 anos, 4 anos. Tão nova com consciência e com maturidade. Percebes o que eu digo? Ou seja, quando tu tens 10 anos... Se calhar não tens tanta consciência. Uma entrevista que eu fiz com a Maria Gurjão, que ela disse uma coisa muito interessante, que foi: quando nós somos muito pequeninos, nós temos muito amor e temos pouca consciência. À medida que crescemos,
nós temos muita consciência e naturalmente eu diria, e ela disse, pouco amor, no sentido em quanto mais consciência temos, mais preocupados ficamos, mais medo temos. Eu acho que 24 anos é uma idade em que tu já tens muita consciência, não é? Já estás, e portanto as coisas, sentes as coisas de forma diferente. De forma diferente, e o que eu hoje, olhando para trás, também sinto é que para fora eu já tinha uma idade e uma maturidade para conseguir lidar com aquilo. Portanto, a solidão foi avassaladora. Porque eu sentia-me uma miúda a perder o meu maior pilar, que era a minha mãe. Exato. Então, eu já tinha uma idade que para fora as pessoas pensavam, uma jovem adulta, já trabalha, já tem a sua casa, não é? Vai-se casar, portanto eu estava no início da minha vida adulta, mas já tinha tudo organizado, digamos assim, para o que era suposto na altura. E então também essa falta de colo que eu tive do exterior, mais próximo e menos próximo, também foi profundamente traumática, e eu sinto que foi isso, Nur, que depois, passado muitos anos, depois a minha mãe faleceu, e eu tive anestesiada durante bastantes anos, muito sozinha, muitos anos, Sei em isso. fuga, muitos anos, a achar que estava a fazer tudo bem, a casar-me, a ter filhos, a trabalhar, a ter o trabalhinho, a carreira a progredir, a ter sucesso, e a sentir-me mais vazia, mais infeliz, mais insatisfeita e mais perdida do que nunca. Então, Isto, desculpa interromper, Rita, força. nós já voltamos à tua história, mas eu acho que isto é um ponto muito importante, que é, tu estavas a dizer que depois viveste muito tempo anestesiada. Eu senti o mesmo com a morte do meu pai, há 7 anos, em que eu tive, na boa, 6 anos, só pai, há um ano atrás é que eu consegui chorar sobre o tema, a achar que estava super resolvida, e eu falo por mim, mas eu vejo amigos também assim, que passam, e familiares, que morre alguém e de repente, ok, bola para a frente, está tudo bem, e acham que estão perfeitamente bem, como eu também achava. Não, está tudo tranquilo, podemos falar sobre o tema na boa, não... Hoje em dia eu falo sobre a morte do meu pai e a minha voz treme. Antes não tremia, portanto eu estava completamente anestesiada. E acho que depois de contares a tua história, é interessante também mergulharmos neste ponto. Mas eu posso já fazer um parênteses nesse ponto, porque eu sinto, e hoje lá está, e é importante este tempo para nós também olharmos para trás e conseguirmos ter uma clareza e um entendimento e uma integração diferente, não é? Quando há olhar, consciência, há a possibilidade de uma integração. Quando nós estamos no olho do furacão, é difícil isso acontecer, quase impossível. O que eu sinto hoje, Núria, e que eu sinto ser muito importante também dizer às pessoas, é isso que nós passamos, essa anestesia, eu sinto que é legítima e que é super importante. E é crucial, talvez. É vital, porque se nós as duas fôssemos confrontadas com 100% da dureza emocional que estávamos a viver, tu perderes o teu pai e eu perder a minha mãe, nós não nos levantávamos, nós não conseguíamos ver nada, fazer nada, ouvir nada, nós não existíamos. Então eu acho que quase que há uma bênção na negação, porque vai nos permitindo de forma homeopática irmos conectando com a dureza daquilo que estamos a viver. Sem dúvida. E isto nem sempre acontece, porque há mortes que são fatalidades brutais e não há negação possível, porque o coping mechanism, O mecanismo de lidar com as coisas, sim. Eu com inglês, olha, provavelmente vou dizer imensas... mas é uma... sim. De mecanismo de... coping mechanism, Sim. pronto. As pessoas depois também que vão ver, eu peço imensa desculpa, mas faz parte, e cada um de nós tem formas diferentes de lidar com a dor, com a fatalidade, com a perda. Então nós as duas vivemos essa fuga, essa negação, que foi de uma forma, um mecanismo de defesa para nós conseguirmos sobreviver. O que é importante ter a consciência é, há um tempo. Mas era isso que eu te ia dizer, mas há pessoas que depois vivem, eu digo há pessoas, mas às vezes falo muito de mim, atenção, que depois vivem nesse mecanismo de defesa constantemente, percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, em fuga, e não sei, acho que uma morte de um pai, uma morte de uma mãe, tu estavas a dizer, e muito bem, o meu pai morreu por suicídio, e portanto tudo o que aconteceu e a forma dramática como aconteceu, em que ele se meteu num carro, morreu na bagageira de um carro em coma e etc. Lidar com esse processo de pegar no carro dele, lavar o carro e fazer isso tudo, eu não conseguiria fazer se sentisse.
Portanto, eu tive que me anestesiar completamente para estar funcional. Mas depois, ou seja, esse tempo não é igual para todos, não é? Cada um tem o seu ritmo. E hoje é importante para ti teres feito isso, teres sido tu a ter esse movimento de pegar no carro, limpar o carro. Sim, foi. Eu olho, foi dos momentos mais dolorosos da minha vida, mas foi uma honra. Uma honra no sentido em que eu queria ser eu a fazê-lo. Porque é uma Sim, forma de continuidade de cuidar. exato. Parece que eu estava a cuidar dele. Sim, Então, que importante que foi essa anestesia nesse momento que te permitiu a mim ir ao funeral da minha mãe, exato. por exemplo, com Sim, tanta gente, um mar de gente, porque eu resistia em sair do carro funerário, porque não dava para abrir a porta de tanta gente que era. E se eu não tivesse anestesiada, eu não conseguiria ter enfrentado aquele mar de sim, gente em dor. sim. Então, que importante que foi essa Uhum, anestesia que tu tiveste para hoje olhares para trás e percebeste. Foi uma questão de sobrevivência, mas que importante que foi para mim uhum. fazê-lo. O que eu sinto é que é sempre ter gentileza com os nossos mecanismos de defesa. É sempre ter gentileza e compaixão por aquilo que está a acontecer connosco. Porque é a Sim, forma que nós estamos a conseguir viver uma é verdade. vida. Nós às vezes somos muito tirânicos connosco, não é? Há uma espécie de uma tirania de género. Não, mas já devias estar a saber lidar com as coisas, não é? Porque cada um, e O cada um, julgamento interior, não há é? Que muito é uma. julgamento, sim. Individualmente, cada um de nós tem essa cultura interna, não é? De autojulgamento, autopunição. Já devia estar Uhum, a conseguir levantar-me da cama, a conseguir trabalhar. uhum. Já devia estar a conseguir tirar férias. Sim, porque num processo de luto o nosso corpo fala, não é? Sem Portanto, ou dúvida. seja, há mesmo uma inércia, uma vontade de ficar na cama, uma vontade, assim, depende da proximidade que temos com a pessoa, obviamente, não é? Sim, depende muito, o luto depende muito da relação. Uma das dimensões basilares do luto é a vinculação, é a relação. E por isso é que nós, dentro de nós, temos vários lutos com várias pessoas. A morte da minha mãe não foi igual, o luto da morte da minha mãe não é igual ao luto da morte da minha avó, que era uma pessoa também basilar na minha vida. Uau, Mas é sim. diferente, então os nossos próprios lutos são vividos de forma individual e única. Portanto, cada um de nós ainda mais vive os lutos de forma diferente. Certo. Agora, ainda há que estavas a perguntar do corpo, a parte somática, a parte de escutar a voz sem palavras do corpo é também vital, porque ele fala quando muitas vezes a nossa boca não fala. Uhum. Então, neste processo de luto, muitas vezes há momentos em que o corpo é o único que está a conseguir falar e é o único que se está a conseguir expressar. O luto tem um lado muito importante de ser olhado, que é o cansaço físico, a névoa mental, a incapacidade muitas vezes que há de nós estarmos com muitas pessoas ao mesmo tempo juntos. Deixamos de conseguir estar. Então, quando é na fase do luto agudo, que é aquele tempo inicial após a perda, é muito difícil nós estarmos com outras pessoas. Sim. Mas, e depois lá está, é tentar perceber, ok, e é aí que eu entro, não é? É aí que a terapia no luto entra, que o terapeuta pode ajudar a clarificar, a legitimar algumas coisas que nós sentimos e que nós estamos a viver e que muitas vezes não percebemos, mas isto é do luto, é da perimenopausa, como eu estou a viver agora, não é? E que Sim. hoje em dia atende algumas mulheres que estão na perimenopausa e ficam na dúvida o que é que se está a passar com elas, não é? Hormonalmente. Então, nós somos tão ricos em tanta coisa, temos tantas dimensões e o luto muitas vezes traz um aglomerado de sensações físicas e é muito vital, é muito importante dar um olhar sobre isso e perceber, eu estou com cansaço extremo, eu não me consigo levantar. Não, não é preguiça, não é procrastinação, é luto. É A luto. dor cansa. O que é que acontece quando nós não passamos tempo nesse lugar, quando não vivemos as nossas emoções e estamos sempre em modo fuga? Ou seja, quando nós saltamos essa etapa? Então, não há etapas no luto, nem fases, porque o luto é um caminho, é uma jornada para a vida. Ok, certo. Então,
não termina. Sim. Então, etapas seria Se algo houvesse um fim. tabu Sim, sim, no sim. luto, porque de facto há momentos, há uma vivência, há uma nova vida, há uma nova identidade, há uma nova forma de olhar para nós. Quem é que eu sou agora? Que interessante. É que eu olho um bocado. É que isto tem muito a ver também com o processo de morte do meu pai, que eu olho para o luto de género. Bem, isto tem que ser vivido e depois já está. Mas não. A verdade é que tem que ser integrado, não é? E que é um caminho. Trazer consciência, clareza e depois se integrar. Porque eu considero que daquilo que nós fugimos, persegue-nos. E aquilo que nós nos sentamos, sit with it, não é? Está a doer, ok, então vamos nos sentar, vamos olhar. O que é que está a doer? Ok, vamos olhar para o que está a doer. Está quase a chegar as férias e nós íamos de férias todos e é a primeira vez que vou de férias sem o meu pai, sem a minha mãe, sem o meu filho. Ok, então é legítimo que eu esteja novamente completamente destruturada, a sentir-me novamente que tenho que voltar para a cama um dia inteiro. Então, haver essa gentileza e perceber que, por exemplo, falando dessa questão de não haver etapas, não haver tempo e ser para a vida, falar um bocadinho também da Sim, minha sim, experiência, que eu claro, acho que é claro. sempre importante também. A minha mãe faleceu, vai fazer em janeiro 20 anos. Ok. Minha mãe adoeceu quando tinha 47 anos. Eu há um mês fiz 47 anos. Então, e o meu luto podes imaginar que eu já fiz muito trabalho no meu luto, não só em terapia individual, como em vários retiros, como também nas formações, Claro. todas que eu já fiz. E quando acompanhas pessoas também te estás, de certa forma, a autoconhecer, não é? Sempre. Sempre. Eu acho que quando nós trabalhamos com pessoas é sempre uma troca. E daí eu gostar tanto do que faço e ser uma honra tão grande e uma gratidão tão grande, porque eu aprendo sempre. E é uma troca sempre. Eu dou, mas também recebo muito. Muito, claro. muito. E então, lá está. Há quase 20 anos que a minha mãe partiu e eu agora estou a abrir um novo portal de autodescoberta. De perceber que a minha mãe, em que fase da vida da minha mãe a minha mãe estava? Na fase de vida de mulher. Então, traz-me uma nova camada para tirar e para olhar para o luto e para a saudade e para quase uma compaixão e uma empatia e eu perceber, hoje em dia eu percebo verdadeiramente a zanga da minha mãe porque ela verdadeiramente era muito nova e eu na altura não conseguia ter esta Não tinhas essa consciência percepção, não é? do quão nova ela era e durante muitos anos eu fiquei muito zangada com a minha mãe por ela não ter lutado mais e por eu sentir que ela tinha desistido. E hoje em dia, com a maturidade que tenho, com a idade que tenho e com o trabalho que tenho, eu consigo perceber, a minha mãe desistiu porque lhe tiraram o tapete, foi game over. E ela não tinha as ferramentas necessárias para lutar, para acreditar, para se trabalhar do outro lado. Então hoje em dia a compaixão é maior, o entendimento é maior, mas porque eu cheguei a esta fase da minha vida, em que sou mãe, em que tenho a idade que ela tinha, quando foi diagnosticada com um cancro terminal. Então há camadas para toda a nossa vida. Mesmo, ou seja, é algo que nos acompanha, faz parte de nós, não é? Faz Faz parte parte de da nós, nossa história. sempre, e faz parte do nosso dia-a-dia, da Quando nós nossa não vida. olhamos para isso, parece que descartamos essa aprendizagem que o luto nos traz e que essa morte nos trouxe, essa aprendizagem, sabedoria. Não sei, acho que é um processo de autoconhecimento também, não é? Sem dúvida. É lindo. Eu acho que é... Mas pronto, eu também sou suspeita, mas eu acho Sim. que o luto é um dos maiores convites para o autoconhecimento sem dúvida. que o universo te faz e te dá. E lá está, com muita gentileza, porque nos primeiros tempos é difícil Pronto, nós exato. Ou vermos seja, as é coisas muito fácil assim, estarmos não aqui a é? falar, mas de facto, depois Nós do já momento... temos um caminho, já temos um Claro, processo, todo uma capacidade e um conhecimento e ferramentas pessoais para podermos olhar tu para o luto do teu pai e perceberes e teres esse entendimento de que Sim. ok, vai ser para a vida, quando eu te digo isto ressoa. Sim. Se calhar se for uma pessoa que esteja em evitamento, em negação, não vai ressoar com ela, vai se calhar criar resistência para a vida. Como é que eu vou viver com esta dor para o resto da minha vida? Como? Isto parece um bocado parvo a dizer, mas de certa forma a morte do meu pai foi dos maiores gifts, dos maiores presentes, de certa forma, que eu tive na vida. Eu até escrevo aqui no prefácio do meu livro, eu dediquei o meu livro a algumas pessoas e tenho ao meu pai Pedro que me ajudou a transformar a dor em potência. Ou seja, ele fez-me tudo o que eu construí hoje, do Somos Infinitos,
todas as ferramentas que eu obtive de conhecimento pessoal, este meu fascínio que sempre existiu, mas o meu pai, de certa forma, aquela morte foi quase um resgate, e tudo isto que tu vês foi quase um resgate de mim mesma, e de olhar para ele, opá, há imensas coisas que aquela morte me trouxe. E esse resgate de querer, de certa forma, aproveitar e desfrutar da vida, ele lembrou-me da importância de viver também, e esta capacidade e curiosidade sobre a mente humana. O que é que se passou dentro dele, sabes? O que é que leva alguém a cometer o suicídio, entendes? Mas olha, suicídio é um tema, e nós estávamos a falar aqui em off antes de começarmos a gravar, porque tu disseste uma coisa muito interessante e eu acho que é importante explorarmos aqui. Que eu tinha tido, meu pai suicidou-se, e tu disseste que não se deve dizer meu pai suicidou-se, mas morreu por suicídio. Queres explicar um bocadinho isso? Posso explicar um bocadinho isso, sim, porque a questão que se coloca é tirar a responsabilidade da pessoa, porque ao dizermos o teu pai suicidou-se, está-se a pôr a responsabilidade nele, está-se a falar na primeira pessoa, foi um ato que ele tomou. E sim, claro que sim, mas foi de um lugar em que ele estava com uma doença que o fazia olhar para a vida de uma forma em que ele não aguentava mais viver. E muitas vezes o que acontece nestas situações de morte por suicídio, o que acontece nem é tanto a pessoa querer morrer, é a pessoa não aguentar mais viver, não aguentar mais a dor. Então é o lugar de tirar a responsabilidade, porque quando há este ato de terminar com a vida, é um ato de desespero. E claro, poderíamos estar aqui um podcast só a falar desta circunstância da morte por suicídio, mas é de facto um ato de desespero em que a pessoa, por várias situações, e isto tem muito a ver com a casuística, não é? Cada situação em específico, a pessoa não vê outro fim, não aguenta mais aquele sofrimento. E muitas vezes tem a ver, obviamente, com doença mental, não é? Estavas a partilhar que o teu pai estava com uma depressão, provavelmente estava medicado. Há situações em que as medicações também têm efeitos secundários que levam à ideação suicida. Então é no limite quase que, sabes, e eu sinto isto muito, que é tirar a responsabilidade honrando a decisão daquela pessoa, sabes? Porque aquela pessoa foi num lugar de desespero, então não viu mais saída, foi a única saída que viu. E também de muita gentileza, porque que ferramentas é que o teu pai tinha? Sim, nenhuma. Quer dizer, tinha menos do que eu, provavelmente. E depois também vamos a questões de bioquímica, não é? Pronto, mas falando aqui um bocadinho mais à superfície destas ferramentas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, não é? Será que o teu pai saberia que haveria ferramentas para ele trabalhar? Será que também estava escrito na jornada dele, mas isto tem a ver com as minhas crenças, não é? Na jornada dele? Muitas vezes, e agora falando aqui um bocadinho mais do campo espiritual, há pessoas, e mais ligadas à conexão transpessoal, não é? Àquilo que nos eleva, que dizem que há os compromissos da alma, não é? Isso é muito bonito, sim, eu adoro esse tema. Que há os compromissos da alma. E depois há as lealdades invisíveis também. Há as lealdades invisíveis, mas, por exemplo, nesta questão da morte por suicídio, e eu acho que é uma visão muito linda e que algumas pessoas eu sei que podem não entender, e está tudo bem, tudo o que eu partilho aqui vem da minha verdade, e em amor, e o que servir, as pessoas guardam o que não servir, namastê, e entregam ao universo. Por mim está super tranquilo. Mas há pessoas, e pessoas muito especiais, que olham para a morte como um suicídio, não havendo suicídio, porque foi um contrato que a alma fez antes de vir para cá. Portanto, já estava decidido que naquele dia, àquela hora, a pessoa ia morrer. Eu não consigo ver o sacrifício da alma. Há pessoas que falam do sacrifício da alma, porque eu percebo que o sacrifício seja uma palavra que possa, um conceito que possa trazer aqui algum entendimento pejorativo. Mas aquilo que tu disseste há pouco, e eu não sinto nada que seja parvo, porque eu sinto o mesmo. Eu daria tudo para a minha mãe estar cá, mas o caminho que eu fiz e o trabalho que eu faço hoje, e a pessoa e a mulher e a mãe e a amiga que eu sou hoje, eu não seria se a minha mãe não tivesse partido. Então eu não o vejo como um sacrifício de alma, eu vejo como um compromisso de alma. A minha mãe escolheu naquele momento passar
por ela, por aquela provação da doença, porque isso tem a ver com ela, não é? Com o processo dela, mas lá está, todos somos um sistema, uma constelação, mas foi pela morte dela, pelo compromisso dela, pelo contrato de alma que ela fez, que eu hoje posso honrar o meu. Então, Sem nessa dúvida. área da morte por suicídio, eu acho que também vem muito e que pode trazer a algumas pessoas, e eu já tenho vivenciado essa experiência, pode trazer a algumas pessoas um lugar de acolhimento, o perceber, ok, foi o caminho. E traz, sim, sem dúvida que traz essa sensação de acolhimento. E Rita, eu estava também a pensar aqui num tema, porque eu estava a pensar que eu pus aqui uma pergunta que agora, em conversa contigo, até acho a pergunta um bocado parva, porque para tu veres um bocado. Não, sabes, porque tu estás-me a trazer aqui alguns insights. Eu tenho alguma tendência para fugir da dor, desde que todos nós temos, eu sei, mas eu não sou grande fã. Acho que ninguém é, mas eu tendo a fugir. E eu tinha aqui uma pergunta que fala um bocadinho sobre noutras Mas culturas. tu tendes a fugir, Nor, ou tu tendes a dizer, ainda não é o momento, ainda não estou preparada para olhar para esta dor? Não sei, pois É não porque, sei. sabes, são coisas diferentes. Nós as duas fugimos da dor nos primeiros anos, no luto agudo. Nos primeiros anos em que vivemos a perda dos nossos pais. Isso é fugir. Outra coisa é nós olharmos e percebermos, eu estou no meu caminho, estou a lançar o meu livro, tenho o meu podcast, tenho a minha mulher, estou a criar. Neste momento eu não estou capaz de me... Aquilo que eu dizia há bocado, sit with it, de me sentar e de olhar. E depois há sementes que vão ficando. Ok, morte por suicídio. Meu pai não se suicidou, morreu por suicídio. Quem sabe um dia destes leve isto a terapia. Um dia, E quando esse levei há tempo pouco chegar. tempo, e Olha que levei esse tema interessante. há pouco tempo e foi transformador, sabes? Claro. Poder, porque em terapia e hipnose fechei os olhos e falei com o meu pai, como nunca tinha falado, uh, e foi, pá, foi brutal. Teve assim um efeito, tipo, parece que algo dentro de mim se desbloqueou. Eu conectei-me com a dor. E foi incrível mesmo. Mas só para dizer que eu tinha aqui uma questão que era. Há culturas em que a morte é muitas vezes celebrada e levada com mais leveza, e eu ia te perguntar se não podemos levar isto de forma mais leve e mais e menos densa. E depois eu pergunto, mas porquê é que temos que levar isto de forma menos leve, se a dor é para ser vivida? Percebes? Ou Percebo seja, esta pergunta. perfeitamente. E no outro dia, eu agora estive de férias também, e virei-me para a minha mãe e faleceu um amigo dela. Epá, eu virei para ela e disse assim: vá, tenta abstrair-te disso, tenta abstrair-te disso para isso também não condicionar muito as tuas férias. Mas tipo, assim que eu disse aquilo, caiu uma ficha e disse: ei, eu não acabei de dizer isto. Ou A seja, por isso é questão que eu era, te disse estavas a dizer isso a quem? À tua mãe ou estavas... a mim, porque a dor dela Estava a estava fazer espelho. espelha em E mim. tu naquele momento querias era as tuas Exato. férias. Ok, mãe, eu amo-te profundamente, mas neste momento se puderes esperar um bocadinho para te conectares com a dor do teu amigo, eu gostava imenso de usufruir das minhas férias. E está tudo bem. Tu precisavas das tuas férias. A questão é tão importante, e sabes, eu digo sempre, o primeiro passo é a consciência. Tão importante que tiveste essa consciência que podes chegar ao pé da tua mãe e dizer-lhe, olha mãe, eu estava era a Sim. precisar mesmo de gozar aquelas Eu férias, só não mas se estava a calhar... conseguir, tipo, desvincular-me da dor dela. Ou seja, a dor dela estava a ser a minha. Então, isso é um tema ótimo para levares para a tua terapia. Pois é, Essa situação em específico. Mas pois é. olha, na tua pergunta, Sim. eu sinto que o meu trabalho é mesmo isso. É trazer leveza ao luto, à dor. Agora, o que é importante perceber é que esta leveza acontece por momentos, não é no imediato, é um caminho, é uma jornada, é uma peregrinação de contacto com a dor e de descontacto com a dor. Ou seja, nós não conseguimos nem devemos, isto, a meu ver, estar sempre conectados com a dor. Ok. Pois. Então, é esses momentos, conexão, desconexão, Depois fica conexão, aquela coisa que desconexão. será que não estás muito apegado ao passado e a viver no passado? Depois, não é? E que capacidade é que tu tens de depois integrar os insights que tiveste? Se estiveres sempre, sempre, sempre conectada, sempre no olho do furacão, sempre, sempre, sempre. Há necessidade de haver um afastamento, haver tempo, haver distância, haver integração, pensamento, partilha com os nossos companheiros, haver momentos de pausa, de férias, não é? Sim. Tão Mas estar sempre no olho do furacão, quando as pessoas ficam muito ali agarradas ao passado e acordam, olham para a foto, ou seja, isto durante muito tempo, tu não achas que isto é uma forma delas
eh, quererem continuar a estar ligadas à pessoa que faleceu. Pronto, isso daria também para estarmos aqui muito tempo a falar. A questão é que o luto está colado à nossa identidade. E há Isso é um tema. pessoas, só por si um tema gigante, e há pessoas que não se conseguem deslocar, desconectar, desvincular dessa identidade Quem que se sou eu cria. sem esta pessoa? E quem sou eu sem estar em luto? Sem estar em Exato, dor? É mais isto, exato, é Nur. mais isso. Sabes, quem sou eu sem estar a chorar pela morte do meu filho? Uau, Quem ok. sou eu sem estar o dia todo na cama quando o meu filho morreu há 2 anos? Uau, porque Então, e sabes, interessante. tão legítimo que isso é, e tão importante que é nesse momento os familiares, os amigos perceberem, se calhar é preciso aqui uma ajuda. E tão importante que é, e por isso é que eu também faço consultas ao domicílio, porque tão importante que é ir a esse lugar de ninho, de útero, de dor, para começar a primeiro conter, sustentar, suportar, porque no início é muito isto, é validar. É normal, é legítimo, é saudável estar assim. Mas depois aos poucos e com altos e baixos, avanços e recuos, e ir trazendo uma nova identidade. Quem é que sou eu agora? Como é que eu vou conseguir Uau. dar-me colo? Como é que eu vou conseguir reestruturar-me? Como é que eu vou conseguir integrar o facto da relação não ter acabado? A relação mudou. A relação com o teu pai não acabou. De todo. A relação com o teu pai mudou. Ok, então o que é importante é tu poderes ter alguém, ou ferramentas, ou práticas, ou medicinas que te possam trazer essa conexão de como é que eu vou agora reestruturar-me com esta nova relação? Como é que eu me vou relacionar com o meu pai? Se calhar essa questão da identidade é muito frequente, por exemplo, em casais, quando um parceiro morre, não é? Por Uhum. exemplo, em que tu vives uma vida toda, tens filhos com uma pessoa e de repente essa pessoa Tornas-te mulher, tornas-te homem tornas. com essa pessoa e Exatamente. de repente ficas sem essa pessoa, sem dúvida. Agora, só para Sim. terminar, que eu acho também super importante falarmos disso, é clinicamente há um tempo para se ter um olhar aqui mais apurado a nível do luto prolongado, porque o luto pode se tornar uma doença e é muito importante. Eu não quero. Clinicamente há um tempo específico, mas eu não quero dizer o tempo específico porque eu não considero que haja um tempo, a partir daquele X tempo a pessoa já está em luto prolongado. As coisas não Sim. são assim. Exato. Todos nós temos os nossos tempos, tem a ver com a relação, com o suporte que temos, o momento da vida em que estávamos, não é? Um luto da perda de um companheiro em que estava tudo bem e que a vida estava bem é uma coisa, um luto da morte de um companheiro em que até estava tudo bem, mas naquele dia ele saiu de casa e nós tivemos uma discussão brutal, é Uau. completamente diferente. Então há dimensões que têm que ser escutadas, ouvidas, acolhidas, dar-lhes tempo. E cada um de nós tem os seus tempos. Então, sim, é preciso as pessoas que estão à nossa volta estarem muito atentas, porque o luto pode se tornar numa doença, num luto prolongado, e há um tempo específico e clínico identificado para isso, mas é nós percebermos, ok, a pessoa continua a não tomar banho, a não conseguir comer, a não conseguir ter a funcionalidade do dia a dia, já passaram alguns meses. Uhum. Uhum. Ter atenção. Agora, a pessoa recomeça a trabalhar e depois tem uma recaída e tem que voltar para casa de baixa. É normal. Ok. Sentiu-se empoderada, sentiu que já conseguia e depois foi overwhelming as pessoas, o trabalho, os telefonemas, as exigências e percebeu, não. Porque, sabes, Nur, uma das coisas que eu sinto ser mais bonitas, mais sagradas, apesar de haver, sou apaixonada, mas apesar de haver várias, é a aprendizagem gigante, eu falo por mim, aprendizagem gigante naquilo que são os nossos limites. Uhum. Porque muitas Certo. vezes nós estamos num lugar tão grande de desespero que temos mesmo que dizer eu não consigo. Quando antes provavelmente íamos, fazíamos, dizíamos. Então, para mim, o luto, entre tantas outras coisas, porque como já falámos, é um portal enorme para o autoconhecimento, tem a ver este trabalho de, ok, honrar os nossos limites. O que é que eu estou hoje capaz de fazer? É tão difícil perceber isso, não é? Não sei, digo eu. É difícil É um músculo que se É um treina. músculo que se treina, sim, sim, sem E dúvida. lá está a gentileza, sabes? A gentileza de perceber, ok, vim a esta festa de anos e estou-me a sentir completamente sozinha, ou estou-me a sentir completamente culpada de começar a sorrir quando Sim. ele não está cá. Então, gentileza, estamos a experimentar. É quase como se fosse, eu utilizo muito a analogia do bebê, não é? É o bebê, É o somos um bebê. bebê, estamos a começar uma nova vida, estamos a começar uma nova vida de nos conhecermos. Questão da identidade, quem é que nós somos agora? E há mudanças.
Sim, muito grandes no claramente, luto. Há sim. pessoas que nós perdemos no luto, relações que nós perdemos no luto. Eu ia te perguntar que tipos de luto é que existem, porque também existe o luto branco, não é? Por exemplo. Sim, o luto branco é um conceito de terapia transpessoal, que é o Sim. quarto ramo da psicologia, e tem a ver com o perder a pessoa quando a pessoa fisicamente ainda está cá. Por exemplo, quando o relacionamento acaba, é um exemplo. Não. Não. Alzheimer's, doenças degenerativas, Ok. toxicodependência, que tu sabes que o teu filho, Quando o a teu pessoa muda, ou seja, muda no sentido quando a em que. pessoa fisicamente ainda está cá, mas, por exemplo, neurologicamente já não está cá. Oh, Ou nós não sabemos onde ela está. Ou, por exemplo, eu que não tenho relação com o meu pai, eu sei onde o meu pai vive, sei que ele está vivo, sei que ele está bem, mas não tenho relação com ele. Eu vivo um luto branco, porque o meu pai está vivo, mas eu não tenho relação com ele. Então houve a perda dessa relação, porque o luto acontece sempre quando há um antes e depois. Quando há uma perda significativa que nos traz dor e sofrimento e que marca um antes e um depois na nossa vida. ok. E claro, o luto socialmente mais conhecido é um processo, um caminho, uma jornada que se inicia após a morte, mas hoje em dia há vários lutos. Um deles o luto branco e depois há vários lutos. De facto, sim, o luto por uma relação, perda de uma relação, que envolve, sabes, tanta coisa, e era tão importante que as pessoas percebessem que o fim de uma relação nos transforma brutalmente. Sim. E É um bocado subvalorizado. Ou seja, eu acho que o fim de uma relação. hum, quando acaba, é assim, é o fim do mundo para nós, mas eu acho que quem está de fora subestima um bocadinho, porque pá, já aconteceu a todos, não é percebes? reconhecido e não é validado como um luto Exatamente, e não como é? uma dor, tal como o luto para um animal de estimação, Exatamente. que é uma dor gigante Gigante. e que, por exemplo, no trabalho tu não tens esse reconhecimento, essa validação de que podes não, vais estar profundamente triste porque estás em luto pela perda, muitas vezes, de um elemento da tua família. Sim, isso é pá, isso é um tema. Tu acompanhas pessoas Sim, também que perdem animais de estimação? sim. Acompanho pessoas que perdem o seu animal de estimação e que são um elemento da família, não é? Famílias interespécies, multiespécies, e que muitas vezes são o primeiro amigo do filho, a Pois. única companhia da avó, um animal que teve 12 anos connosco, que viveu tudo connosco, as nossas gravidezes, os nossos casamentos, as nossas vidas, as nossas tristezas. Uhum. As nossas tristezas. Eu Sim. lembro-me de chorar pela morte da minha mãe e do meu cão, o Babu, que era um boxer, aninhar-se a mim, chorar comigo. Sabes? E o animal é tão importante porque o animal garante o que para mim é uma das necessidades básicas humanas, que é cuidar e ser cuidado. E há um amor incondicional. Eu não conheço muito outros animais, mas cães conheço, que são as minhas paixões. Eu saio de casa, vou ao carro, passado 2 minutos estou em casa e o cão recebe-me Como se fosse a primeira como se vez. não tivesse vida à vista há anos. Então, como perder isso? E É, depois verdade. esquecer? Não dá. Então é um luto, também tem que ser acolhido, validado. E tão é importante que as pessoas hoje já começam, en passant, a ter essa sensibilidade de não, eu preciso de trazer à luz da minha consciência esta dor brutal que estou a sentir pela perda do meu gato, do meu cão, do animal que for, do Sim, cavalo, sim. do animal que for. E depois lá está. Os animais também são grandes mensageiros daquilo que nós temos que trabalhar. Pois é. E isto também daria para outro podcast. Sem Então, que dúvida. importante é também perceber do que é que o animal morreu, do que é que isso está a espelhar as nossas dores, aquilo que nós temos que trabalhar. O Então, animal espelha muito quem nós somos, não é? E aquilo sim, que temos cá e dentro. são esponjas. São esponjas, exatamente. São. É curioso, por exemplo, que eu tive uma gata, apesar de eu não ser muito gatas, mas a minha mãe era, e a minha gata, anos antes da minha mãe falecer, faleceu com cancro de estômago. Uau, a sério. Incrível, é? E pronto, e lá está, e foi um trabalho que eu também tive que fazer porque na altura foi muito ativadora esta questão. Como é que a gata da minha mãe faleceu do mesmo que ela? E depois, claro, isto depois tem Claro, aqui sim. também outro, iríamos para a esquerda quando estamos aí para a direita, Sim, não é? O exato. caminho Sim. mudaria. Mas também traz muita riqueza a nível do trabalho que podemos fazer interno connosco, Sim, de e tu acompanhando pessoas com um background transpessoal também acho que as coisas se tornam diferentes, ou seja, tu a acompanhares um luto com uma visão transpessoal ou uma visão sistémica, parece que consegues ver outras camadas e ganhas outras ferramentas para ajudar, não é?
E o essencial nesse trabalho, Nur, é mostrar às pessoas essas outras dimensões que existem. E no luto isso é vital para ser integrado. Essa conexão com o divino é importante, não é? Eu sinto que sim. Eu Sim, sinto eu que sim. também. Até porque, por exemplo, é maravilhoso acompanhar pessoas que são ultra pragmáticas, ultra céticas e sempre o foram assim, e de repente com o luto começam-se a conectar com a fonte, o divino, o Exatamente. para além de nós, para além da vida, o que há mais. Eu senti um cheiro. Tu acreditas na vida depois da morte? Não, sim, em vidas passadas? Sim, eu acredito que há algo para além da morte. Eu acredito que nós somos sustentados, suportados por um amor incondicional e eu acredito que é para lá que nós vamos quando Sim. falecemos. Acredito em Deus como a fonte criadora de tudo isto, e sinto que sou sempre muito, muito, muito iluminada, acompanhada, suportada. Então, sim, eu acredito que há muito mais para além do Sim. fim do nosso corpo físico. Isso Sim, sim, eu também acredito. sou da mesma opinião. E acho que, lá está, isto que estávamos a dizer de... E tu acompanhaste também pessoas que são muito céticas ou pragmáticas e de repente tu percebes que de facto existe sim esta conexão com o divino, não é? E isso te traz muita fé, muita força no teu processo, de que existe algo para além disto e de que as pessoas de facto desaparecem fisicamente, mas que existe uma, não sei, eu sinto uma presença que fica sempre comigo. Esta presença do meu pai que de certa forma é omnipresente. E Muitas pessoas falam do anjo da guarda, não é? Que uma das coisas que ganham com a partida dos seus entes queridos é que, garantidamente, que agora têm sempre um anjo da guarda, sim, sabes? sim, E tão sim. bonito que isso é, essa segurança, esse colo que nós temos e que podemos recorrer a ele. É E lá lindo. está, a relação não termina, Sim. a relação continua. Rita, tu achas que esta dor da morte, de quando alguém que nós amamos muito morre, achas que esta dor nunca desaparece? Nós aprendemos simplesmente a navegar com esta dor, a dançar com ela? Porque eu no outro dia estava a fazer um trilho e uma rapariga fez-me uma pergunta, perguntou-me qual era. Uh, ela perguntou-me algo do género se eu tinha alguma questão que eu nunca tinha conseguido resolver, ou um medo que não desaparecia, ou uma dor que não desaparecia. Contigo. Sim, comigo. Ela perguntou-me isso a mim. E eu fui, tipo, conectei-me a mim e a primeira coisa que me veio à cabeça foi... ela perguntou-me, existe alguma coisa dentro de ti que tu ainda não conseguiste superar? E pronto, eu pensei em mil e uma coisas, mas eu pensei, ok, a dor da morte do meu pai. Eu não consegui ainda superar isso. Mas depois perguntei, mas será que isto se supera? Eu acho que simplesmente nós aprendemos a dançar com ela, não é? Eu concordo. Não há nada a superar. Lá está. Não há fases, não há nada a superar, não há steps a Steps, ultrapassar. sim, Não. sim. Há, sim, momentos a integrar, a acolher, a nutrir, a olhar. Sim. Isso sim há. Como te disse há pouco, é uma dor para a vida. Tu vais te lembrar do teu pai até a tua última respiração sagrada. Sem dúvida. Teu pai vai estar presente em ti, ele vive em ti. Tu és a continuidade do teu pai. Então, como superar, como esquecer, É como. verdade. Agora, nesta nova fase da minha vida, eu conectei-me com uma dimensão diferente do luto pela minha mãe. Então, isto vai ser para a vida. Provavelmente, quando eu for avó, o facto da minha mãe nunca ter sido avó, nunca ter conhecido Que os seus lindo. netos. Então, há sempre um lugar que vai te lembrar que esse lado está presente em ti, que essa dor é viva em ti, é orgânica, é dinâmica, é viva, é uma dor viva. A questão é, Nur, e isto é que eu sinto muito importante de reforçar, que é, não é suposto ser uma dor lancinante sempre. Não é suposto ser uma dor incapacitante sempre. Mas também não é suposto tu viveres uma armadura sempre, uma anestesia sempre. De todo, Não é? de todo. Então, é uma dor que é suposto vivê-la integrando-a com gratidão, com lembranças que te trazem um sorriso, com outras que te trazem um nó na garganta. Por isso é que eu digo que é dinâmico e orgânico. Vais Quais estar são os sempre... sinais, desculpa Rita, Força! quais são os sinais
que nos fazem perceber, sinais, ou o que é que nos faz de facto perceber que estamos efetivamente a integrar um luto? Por exemplo, eu disse que consegui chorar só há um ano atrás, Como amor. é que tu te sentiste quando choraste? Aliviada, leve, Estás a integrar. ok. Conectada. Uhum. Porque tu estás, imagina, tu estás a falar sobre um tema que me diz muito e que ao mesmo tempo eu só agora é que o estou a descobrir. Só agora é que eu estou a conhecer. Então, enquanto falas, eu estou a sentir dentro de mim que há partes dentro de mim que se conectam com o que tu dizes e há outras partes que ainda não conhecem o que tu dizes. Percebes aquilo que eu estou a dizer? Perfeitamente. E estás no teu Isso tempo. é muito interessante. E estás no teu caminho. Sim, E por isso é que o luto é para a vida. E exatamente. por isso é que muitas vezes nós estamos de férias e não estamos capazes de lidar com a dor do outro. Uhum. Não é aquele momento para nós nos conectarmos com a nossa dor. Mas quão importante muitas vezes é nós chegarmos à terapia, não sei se isto alguma vez te aconteceu, e tipo, o que é que eu vou dizer hoje? Ah, sim, de repente. O que é que eu vou falar hoje, sabes? Então pensares, ok, tive esta conversa com a Rita, ouviste que eu ainda não me consegui... Rita disse isto e eu ainda não me consegui conectar. Trazeres isso ao campo. Uhum. Quando digo campo é Sim, energético. sim. Trazeres isso ao campo. Veres, sabes? Porque, por exemplo, para mim, um exemplo muito específico, passado 10 anos, era o aniversário da minha mãe e eu não saía da cama. Não me podiam dizer nada. Eu não conseguia atender os telefonemas das minhas tias. Não era um luto integrado. Sabes? Sei. Porque uma coisa era eu atender os telefonemas, dizer às minhas tias, hoje estou profundamente em baixo, tenho muitas saudades da mãe, e chorar, como já aconteceu, e os meus filhos virem ter comigo, como aconteceu há 2 anos, no aniversário da partida da minha mãe, e eu estava profundamente em baixo, e os meus filhos vieram ter comigo, e sentámos-nos todos, e eu falei da avó Bia, da minha mãe, Minha e avó, também tenho uma chorei, avó Bia. e chorei, e falei. E foi num lugar de amor, foi num lugar de dor, mas num lugar de amor, de gratidão, de presença, de escuta. Isso é um luto integrado. Claro que sim, nós perdemos a pessoa que amamos. Quão importantes são os rituais? Super importantes. Porque eu venho de uma cultura, a minha família é muçulmana, e sempre que alguém, da parte da minha mãe, da parte do meu pai alentejana, sempre que alguém. Ah, é? A minha mãe, alentejana, Ah, é, a minha avó Bia é alentejana também. lá está. Era porque, pronto, também faleceu. Mas estava-te a dizer que na minha cultura muçulmana, é tudo feito de forma tão bonita quando alguém morre. Todos os rituais, os cânticos, tudo é tão bonito. Eu acho que a forma como eu vivo um funeral ismaelita muçulmano é completamente diferente da forma como eu vi um funeral como vivi o do meu pai, por exemplo. E portanto, qual é a importância aqui dos rituais e do simbolismo das coisas? É super importante porque também são momentos sagrados de conexão com o que está a acontecer. É uma forma também de integrar de certa Sem forma, dúvida, não é? sem dúvida. O que eu sinto ser também muito importante relativamente aos rituais, e claro que sim, os mais conhecidos são os rituais fúnebres, e depois há outro tipo de rituais, pequeninos rituais que eu faço nos retiros, que dou em sessão de terapia, que são pequenos rituais de conexão, de alimentar esta nova relação. Então, os rituais, para mim, são planos sagrados de entendimento, de integração e de cura da dor. O que eu também penso ser muito importante falar aqui é na importância de nós respeitarmos a vontade de cada um. Certo. Na nossa cultura, os rituais fúnebres, quer o velório, quer a ida ao cemitério, ao enterro, o respeito compassivo da decisão de cada um. Porque nem para tu... Eu fui 3 vezes ao cemitério ver a minha mãe. Pois. Não é algo que para mim seja... Simbólico. Não é? Simbólico e até benéfico, se eu posso dizer, sim. muito pelo contrário. É muito ativador. Eu não vejo a minha mãe ali a não ser a dor que me leva imediatamente, porque o tempo no luto também é isto, é nós conseguirmos nos lembrar assim daquele momento, como se tivesse sido ontem. Não é? Então, quando eu vou ao cemitério, eu lembro-me daquele mar de gente a chorar em sim. dor, alto, eu completamente dissociada, portanto não me traz a um lugar onde eu estou de conexão com a minha mãe. Exatamente. Então é respeitar isso. As minhas tias, as pessoas que amam a minha mãe, que estão para... vão lá quase todos os dias. Pois, Faz parte do continuar a cuidar, o limpar aquela zona, as flores, tudo. Então é respeitar o que
o que para cada um de nós nos traz paz de Exatamente. espírito, nos traz, e sabes, e aquele lugar também de muita gentileza connosco. Se calhar há pessoas que durante os próximos anos vão muitas vezes ao cemitério, mas depois começam a ter outra conexão com a dor, outra conexão com o luto, outro entendimento, outra noção de quem são, de como se relacionam com a pessoa que partiu, e começam a deixar de ir ao cemitério. Gentileza, amor, compreensão, todos nós estamos a aprender. O bebê está a aprender a caminhar. Como é que eu me vou relacionar com isto? Então, os rituais são super importantes, sempre com este parênteses, de nós sabermos que cada um de nós vive as coisas de maneira diferente. Sim. E depois há outra questão também muito importante, Nur, que é as crianças, os vulneráveis, digamos assim, Sim, crianças, pessoas com deficiência. Tentar sempre, e se não conseguirem, também é um trabalho que eu faço e que os terapeutas de luto fazem, de aconselhamento, de psicoeducação. Como é que eu vou dizer aos meus filhos que o pai morreu? Como é que eu vou perceber? Tenho 3 filhos, um quer ir, o outro não quer ir, como é que eu faço? Então, sempre tentar perceber que é muito importante a verdade com segurança e sem haver aquele lugar de troca de papéis, em que de repente já é o filho, a mãe está tão destruturada, que é o filho, a dar colo à mãe e a regulá-la. Não, tentar sempre que seja uma pessoa próxima, de confiança, de segurança, um avô, um tio, um padrinho, um irmão mais velho, alguém que nós saibamos que está capaz de acolher as perguntas da criança ou do jovem, acolher, responder em verdade, em amor, em segurança, sempre adaptando com a maturidade da própria criança. E não digo idades, porque há crianças com 6 anos que têm uma maturidade e crianças com 6 anos que têm outra. Portanto, atendendo sempre à maturidade da criança. Mas é muito importante que nos Estados Unidos já se filmam os funerais para os bebés, de futuro, se quiserem, e é vital para a integração viver esse momento de celebração da partida. Celebração no sentido de encontro, porque hoje em dia também já há muitos funerais que são de celebração da vida, que as pessoas vão de branco, cantam, dançam, celebram, relembram, não é? De celebrar a vida da pessoa, a riqueza que foi, porque é por isso que estão lá todos. Então nos Estados Unidos e em alguns países nórdicos já se filmam para que o bebê, a criança que não tinha idade para estar, ou não havia nenhum adulto regulado emocionalmente para poder acautelar e estar lá presente para a criança, e portanto não houve possibilidade dela estar próxima, dela estar presente, desculpa, então filma-se para que no futuro, se assim o sentir importante e se assim o quiser, possa sentir que também esteve presente nesse momento tão importante e sagrado. Sim. Muito interessante, Rita. Olha, foi muito bom conversar contigo. Para mim foi muito importante mesmo esta conversa. Foi uma porta também que se abriu. E porque é um tema que eu tenho, que tem vindo cada vez mais. Lá está, é como tu dizes, nós às vezes somos muito exigentes connosco e achamos que temos que sarar tudo e curar tudo e pronto, e vou despachar isto e já está. Mas na verdade é um processo de integração, e que a integração é um caminho de uma vida, não é? E eu sinto isso comigo, e espero que também as pessoas que nos estiverem a ouvir. E sem dúvida que será super enriquecedor, eu acho. Rita, só para terminar, onde é que as pessoas te podem encontrar também? Na minha página de Instagram. Página de Instagram, que nós vamos colocar aqui também. No meu site, ritaferreirasilva.pto.com. Tu fazes acompanhamento presencial? Faço acompanhamento presencial no Chiado e faço online. Tenho retiros de um dia. Este ano ainda estou a ultimar, portanto não posso dar datas. Vou ter um retiro de fim de semana e em outubro também vou começar com os círculos online, que também vai ser assim. E um livro, não tens? É um sonho. Quem sabe? Quem sabe surge daqui um convite, adoraria. Boa, Rita. Olha, obrigada por esta conversa. Obrigada por teres vindo até aqui. Obrigada.